paz do Senhor a todos. Quem fala é o pastor Eduardo, através do canal Semeando a Palavra de Deus, através do YouTube. E eu gostaria de, nessa noite, trazer mais uma palavra de fé e de esperança para a sua vida. O tema de hoje da mensagem será lições das adversidades. Quais lições você que está passando agora? Talvez você está passando por um momento de dificuldade, num momento de adversidade da sua vida. E eu queria te falar, talvez através dessa adversidade, meu irmão, Deus quer te falar alguma coisa. Deus quer que você tire lições para a sua vida. E eu gostaria que você acompanhe essa mensagem, porque eu creio que Deus, através dela, vai falar no teu íntimo, vai falar lá no teu coração, e eu creio que ela vai te colocar no caminho da vitória. Esse texto de hoje, eu quero trazer uma palavra para os irmãos, baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Mateus 26, 36. Uma passagem já bastante conhecida de todos nós, mas a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento e de renovação espiritual. Se você puder me acompanhar, você que está me ouvindo, você que está ligado no canal, e se você puder abrir a palavra do Senhor e você acompanhar a leitura da palavra, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, que diz o seguinte: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a angustiar-se e entristecer-se. E então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amém, glória a Deus. Esse é um texto muito importante da palavra, que mostra Jesus no momento de adversidade. E olhando esta palavra, o Senhor me deu este tema. O Senhor me deu essa visão panorâmica, justamente com esse título: lições que tiramos da adversidade. Talvez, meu irmão, você está passando esse momento aí de luta, de adversidade. Talvez hoje você não está entendendo o que você está passando, minha irmã. Talvez hoje, mas amanhã você vai entender. Mas também você irá tirar lições importantes do que você está passando hoje. E olhando para essa passagem, que lições tirar desse momento que Jesus passava de adversidade na sua vida? Um momento dito como um momento triste, como um momento de angústia, porque Jesus, ele já sentiu uma pressão e um peso espiritual do que ele ia passar com a crucificação. E o texto diz que ele estava numa agonia, numa tristeza muito grande, e um estado de espírito, uma pressão tão grande, que quando ele chega ao monte Getsêmani, ele se joga prostrado diante da presença do Senhor, como diz o versículo 39 de Mateus capítulo 6. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice,
Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A primeira lição importante que eu aprendo nesse texto é que nós devemos estar submissos à vontade do Senhor. Foi o caso de Jó. Jó, ele era um homem que tinha grandes propriedades, ele era um homem que tinha uma estabilidade familiar, uma estabilidade financeira muito grande, como diz no capítulo 1 do livro de Jó. E de repentemente, ele perde tudo. Ele perde filhos, ele perde gados, ele perde ovelhas, ele perde seu patrimônio, perde os seus filhos. E o importante é observar nessa história que quando Jó é questionado dessa fidelidade ao Senhor, mesmo no momento em que ele perde tudo, quando ele é questionado pela sua esposa, ele olha para ela e diz, quando ela fala para ele o seguinte: até quando manterá a tua integridade diante do Senhor? Ela quis dizer para Jó o seguinte: será que tu vai manter e vai continuar fiel ao Senhor, mesmo depois de tudo que aconteceu contigo? E Jó diz para aquela mulher, fala como uma louca: aceitar-te o bem de Deus com prazer, e não queres tu o mal aceitar? Então, para você ver a profundidade da intimidade de Jó com Deus, e ele se submeteu à vontade do Senhor. Ele quis dizer: se Deus me permitiu passar por bons momentos na minha vida, vou aceitar agora a provação que o Senhor me permite estar passando. É uma grande lição que nós temos que aprender. Você que está me ouvindo agora, foi igual Jesus orou. Ele quis dizer, quando ele se prostra perante o Senhor, ele diz o seguinte: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Se for possível, se não for, faça como tu queres e não como eu quero. Jesus está dando uma lição dentro da adversidade. Você que está agora me ouvindo, se submeta à vontade do Senhor. Se Deus está te permitindo passar por esse momento de adversidade, por esse momento de luta e de provação, submeta-se à vontade do Senhor, porque eu sei de uma coisa: Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que tem para a tua vida. Ele sabe o que tem depois dessa adversidade. Ele vai abençoar a tua vida. Mas se submeta como Jesus à vontade do Senhor. Passar por provação e por adversidade, ninguém quer passar. Mas se submeta à vontade do Senhor. Se Ele está permitindo, eu creio também que Ele está permitindo, mas Ele vai te dar vitória dentro dessa adversidade, no nome do Senhor Jesus. Então, vemos Jesus, mesmo na hora de provação, submisso à vontade do Pai. Não, ele falou: Jesus, Senhor, não seja como eu quero. Ele quer dizer: eu não queria passar por isso, mas se for para passar, eu vou passar. O importante, Senhor, é que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. É isso que nós temos que ter. Nós temos que ter a coragem de enfrentar provações que passamos
e mais ainda de estar submisso à vontade do Senhor, porque essa hora que somos questionados, essa hora que pessoas olham para você e vão dizer: cadê teu Deus? Tem pessoas que vão dizer: aí, você é fiel ao Senhor? Ao que você está pensando? Quantas pessoas agora têm sua fé questionada no Senhor por essa adversidade que você está passando? Mas Deus está dando, Jesus está dando uma lição e está falando para você que está me ouvindo: é melhor você passar a adversidade submisso ao Senhor do que você querer se livrar de adversidade e não estar submisso à vontade de Deus, e você seguir a direção que você quer, seguir tua vontade, do que seguir a vontade de Deus. Outra lição importante, que olhando para esse texto, é que Jesus chama alguns discípulos, entre eles Pedro, e vai a Getsêmani. Ele vai ao monte, um lugar de refúgio, um lugar de intimidade. O que eu tiro de lição e aprendo também nesse ponto é que Jesus foi estar junto ao Pai. Jesus, ele foi até o Senhor, ele buscou um momento, ele reservou um momento no estado que ele estava, ir junto ao Pai. Essa é uma lição importante que eu quero te passar dentro dessa história. É você, no momento que você está passando, estar junto ao Pai. Esteja junto ao Pai. Vá até Jesus, vá até o Senhor. Jesus, ele foi junto ao Pai. Jesus gostava de estar junto ao Pai em qualquer situação da sua vida. Ele foi buscar o Pai. Não passe problema, não queira levar teus problemas, não queira passar adversidade longe do Pai. Esteja como Jesus junto ao Pai. A Bíblia diz que ele foi a Getsêmani, ele foi orar ao Senhor, ele foi ao Pai buscar a direção, ele foi buscar ao Pai o consolo, ele foi junto ao Pai chorar, ele foi se humilhar. Deus está falando com você: esteja junto ao Pai, esteja junto ao Senhor no momento de adversidade da sua vida. Outro exemplo importantíssimo que eu vejo na palavra e de no momento de adversidade estar junto ao Pai é Davi. Davi, um texto que eu acho sensacional, que ele diz, talvez quantas pessoas já leram essa palavra e não perceberam, que ele diz no Salmo 27, versículo 1, Salmo 27, 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. No versículo 2 ele diz assim: quando malfeitores sobrevêm para me destruir, e meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aí ele diz assim no versículo 4, que eu acho esses versículos interessantíssimos, que ele diz, Salmo 27, 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha só o que ele diz no versículo 5 de Salmo 27, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Sabe o que ele está falando? Davi está falando que no dia
que seus inimigos se levantarem contra ele, no dia que quererem destruir a vida dele, ele estará junto ao Pai, ele estará na proteção do Pai, ele estará na proteção do Senhor. Aí ele disse: eles sim que vão cair e vão tropeçar, porque ele está falando: eu estou junto ao Pai, eu estou na proteção do Pai, eu estou protegido pelo Senhor, e meus inimigos é que vão cair e tropeçar. Aleluia! Por isso é tão importante, na hora da adversidade, você está junto ao Pai, você está na presença do Senhor. Aleluias! No Salmo 46, o próprio Davi, mais uma recomendação, mais uma lição importante e de estar junto ao Pai. Salmo 46, versículo 1, Davi diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então, meu amigo, na hora de buscar socorro, na hora da adversidade, na hora da aflição da tua vida, esteja junto ao Pai. Vá buscar a proteção do Senhor. Esteja, como ele diz no Salmo 91, esteja debaixo das asas do Altíssimo, que nenhuma praga chegará até a tua casa, nenhum mal te sucederá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque você está junto ao Pai. Então, você que está me ouvindo agora e está passando por uma adversidade, se você não sabe o que fazer, vá junto e esteja junto ao Pai. Vá buscar a proteção do Senhor, vá buscar auxílio ao Senhor, esteja debaixo da proteção do Senhor. Teus inimigos se levantaram contra a tua vida, esteja como Jesus, esteja como Davi, junto ao Pai. Aleluias! Essa é a segunda lição importante que eu tiro desse texto de Jesus. Outra lição importante, essa lição é fundamental, que talvez você não entenda, porque Deus permite a adversidade. Crie um relacionamento mais íntimo com Deus. Talvez, meu irmão, Deus está permitindo essa adversidade, você está passando por essa adversidade, porque Deus está querendo ter com você um relacionamento mais íntimo. Quantas pessoas não tem mais um relacionamento com Deus, não ora mais, não jejua mais, não lê a palavra, não vai mais à casa do Senhor, não tem um relacionamento do Senhor, tem um conhecimento do Senhor, tem a palavra na sua casa, tem um entendimento do Senhor, mas relacionamento com Deus não tem. Um exemplo de relacionamento com Deus, e eu estou falando de relacionamento na hora da adversidade, é relacionar íntimo. Daniel, a palavra diz em Daniel, capítulo 6, versículo 10, que quando se levantaram contra Daniel, o texto diz o seguinte, Daniel 6,10, o episódio da cova dos leões, que quando fizeram uma escritura que tinha a finalidade de atingir ele, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, como costumava fazer. Tá falando de relacionamento contínuo. Daniel não foi buscar o Senhor quando ele passou por causa da cova dos leões. Ele já tinha
um relacionamento íntimo com Deus, e ele intensificou mais ainda, ele aprofundou esse relacionamento quando ele passou por essa situação. Deus está querendo de você isso, meu irmão, um relacionamento mais íntimo, um relacionamento profundo. Quantas pessoas têm um relacionamento superficial com Deus? Ora quando quer, busca quando quer, quando apenas tem a necessidade, mas Deus está permitindo essa diversidade para a tua vida. Você não está entendendo, mas Deus, por isso que Deus quer que não só que você ore, que você busque, mas que você crie um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus, assim como teve Jesus, assim como teve Davi, assim como teve Abraão, assim como teve Jesus. Aleluias! Tenha um relacionamento mais profundo e mais íntimo com Deus. Busque ter um relacionamento. Essa é uma grande lição que eu aprendo. Jesus, ele tinha um relacionamento íntimo. Se você olhar em Mateus capítulo 4, quando ele passa na provação no deserto, ele está junto ao Pai. Ele está íntimo ao Pai. Ele está em relacionamento com Deus. E quantas pessoas não têm mais um relacionamento com Deus? É tempo de refletir, meu irmão. Os tempos estão difíceis. Não está fácil a coisa. Tem um relacionamento então mais íntimo com o Senhor. Deus quer te abençoar. Deus vai te fazer passar. Mas tira essas lições para a tua vida. Esteja submisso à vontade do Senhor. Esteja junto ao Pai. Crie um relacionamento mais íntimo com Deus. Você quer ver o que Deus fala? Como Daniel tinha um relacionamento profundo com Deus. Quando Daniel ele recebe a profecia das 70 semanas, a palavra do Senhor diz, sabe o quê? No livro de Daniel, capítulo 9, no versículo 23, que quando ele começa a suplicar, quando ele está de joelho, veio até ele Gabriel e chama ele de muito amado do Senhor. Tem intimidade. Daniel tinha intimidade profunda com Deus. Daniel não buscava ao Senhor na hora que queria, na hora que dava vontade, como muita gente que busca o Senhor quando quer, vai na igreja quando dá vontade. Mas ele não. Ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Foi chamado de muito amado do Senhor. Então essa é uma lição importantíssima. Crie um relacionamento. Meu irmão, está na hora. Aproveita esse momento de adversidade. Não deixa de criar. Se você não tem, crie hoje. A partir dessa adversidade, e não só por causa dela, mas crie uma relação mais íntima com o Senhor. Daniel, ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Jesus tinha. Davi, devido à sua grande adversidade, criou, aprofundou sua relação com Deus. É isso que Deus está te pedindo, através dessa palavra de fé e de esperança para a sua vida. Eu profetizo na tua vida que Deus vai abençoar a tua vida. E eu creio que essa palavra, eu creio que lá no teu íntimo, ela já te direcionou a algo. Eu creio que pessoas que estavam prostradas estão agora de pé. E eu creio que tem pessoas agora que estão determinadas a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Ore mais, leia mais a palavra, jejue mais, busque mais a face do Senhor, vá mais à casa dele, esteja junto ao Pai nessas horas de adversidade. Crie um relacionamento. A adversidade não é só para derrubar você.
Talvez você não está entendendo hoje, mas a adversidade serve para você estar submissa ao Senhor. Ela serve para você estar junto ao Pai. Quantas pessoas hoje estão na casa do Senhor por causa de adversidade? Talvez se não tivesse passando por adversidade, não estava hoje lá. Mas se estão, porque Deus permitiu. E terceiro, crie um relacionamento mais profundo com Deus daqui para frente. Que essa palavra possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família. E eu creio que ela vai direcionar. E eu creio que a vida de pessoas vão passar por uma mudança importantíssima, principalmente na esfera espiritual, depois dessa palavra poderosa. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.